A verdade é que a gente pensou em tanto vídeo pra começar esse canal e no fim das contas a gente decidiu só conversar, né? Verdade. E no decorrer desse pensamento eu acho que o ideal pra gente era sentar e conversar sobre coisas que a gente gosta, sobre quadrinhos, sobre séries, filmes. Volta e meia a gente já tem essas discussões, né, Gabi? Eu acho que isso já faz parte do nosso cotidiano e a gente pensou que seria uma ideia interessante gravar essas conversas. Muitas vezes a gente acaba conversando e pensa assim, cara, talvez isso desse um vídeo. E querendo ou não, né, quem sabe tenham outras pessoas que queiram ouvir o que a gente tem pra falar. Então, esse é o primeiro vídeo do canal Cinex. E você que tá assistindo, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre um mangá que a gente leu e que despertou um certo, posso dizer, desconforto? Com certeza. Um certo desconforto porque ele trata de temas um pouco mais adultos, temas mais delicados. É o mangá Boa Noite Pum Pum, que foi publicado aqui no Brasil pela editora JBC. Ele foi compilado em 7 volumes e lá no Japão eu acho que ele saiu em 13 volumes mais ou menos, né? E foi publicado de 2007 até 2013, se eu não me engano. Aqui a JBC trouxe, né, nessas versões maiores, né, e em 7 volumes. Então ele foi escrito pelo Inyo Asano. Tudo que eu vejo sobre o Asano é sobre esses temas mais pesados, sobre temas em que tratam sobre depressão, temas delicados para estar até se falando aqui no YouTube, né? Porque muita gente acaba censurando isso. São temas bem delicados. O ideal é que você esteja, talvez, com a saúde mental em dia para ler esse mangá. Mas eu até fiquei pensando, sabe, que se eu tivesse lido talvez alguns anos atrás, né, ou talvez você também, não teria caído de uma forma diferente, né? Exato. Então, esse mangá, ele começa no primeiro volume, trazendo o Pum Pum como uma criança em que lida com problemas dentro de casa, né? Mas ele é só mais uma criança. Só que o Asano, ele é um pouco sagaz em trazer o Pum Pum representado como um pombo, né? Esse fato, ele se torna um pouco importante porque o Pum Pum, ele é uma criança que tem uma família disfuncional, o que eu acho legal dele trazer, porque trazendo para nossa realidade, é muito difícil você conhecer alguém que tem uma família funcional, na verdade. Realmente. O que eu mais acho interessante nessa parte é que, tipo, o traço dele retratando a família do Pum Pum e o Pum Pum é muito distante do resto. Então, tu consegue identificar exatamente quem é quem ali. De fato, ele mistura muitos elementos, né? Tanto o realismo, tanto quanto o traço mais tradicional de mangá. E aí ainda joga esse traço bem simplista, né, que é o desenho do Pum Pum e da família dele, então eu acho que é um diferencial bem legal, assim, também. Perfeito. Eu até vi algumas pessoas comentando que o Pum Pum, ele é minimalista num mundo... Maximalista, digamos assim, Pode-se dizer que sim. Eu não sei se bem minimalista é bem o termo correto para se usar com ele. Eu acho que é simplista. Eu acho que simplista é melhor, né? O minimalismo tem todo um movimento artístico que acabou sendo deturpado com essa questão de ser um pouco mais simples. Mas o Asano, ele bebe muito de fotografia, né? Tanto que algumas pessoas falam que ele rouba no desenho, porque o que ele faz é fotografar e depois desenhar por cima, né? E é por isso que os cenários dele, principalmente, são muito fotorrealistas, assim. Eu não vejo nenhum problema nisso. Alguém que possa ler o mangá pode achar que seja um problema. Eu acho que à primeira vista, assim, pode parecer um pouco estranho, porque, não sei, pelo menos eu não estava muito acostumada a ver essa mistura de traço ao mesmo tempo. É bem curioso. É curioso porque tem um realismo exacerbado, assim, no cenário, mas em que o Pum Pum não se encaixa. E isso eu acho que começa a trabalhar muito sobre o que é a história, sabe? É um menino que não se encaixa. Todo momento ele parece que não se encaixa onde ele está inserido. E aí a gente começa a entrar em algumas outras questões, porque inicialmente o mangá, ele parece que vai ser um mangá infantil. Eu não sei se tu teve essa percepção quando leu o primeiro. Primeiro modo, porque é muito uma historinha infantil de, é o menininho ali na escola, lidando com as relações ali com outras crianças. Aí tem aqueles conflitos, mas que ainda são muito infantis e pouco trabalhados ali no início da história. E não trabalhados no sentido de não ter peso, mas de serem de modo que a gente enxerga que aquilo são problemas de criança e que aquilo vai passar, mas com o tempo isso vai escalando e deixa muito mesmo de ser uma história só infantil. Acho que outro fato importante que foi abordado no primeiro livro foi a questão da Aiko, que é a menininha que o Pum Pum se apaixona no primeiro livro, ter
muitas questões que envolvem chantagem emocional desde muito pequena. Eu sinto que isso é trabalhado durante a história inteira, mas começa muito sutilmente como questões infantis também, de tipo, se você não fizer tal coisa, eu vou ficar triste, se você não fizer tal coisa, eu vou te matar. Tudo como uma brincadeira. Ela fala, né? Ela fala exatamente isso, né? Se você mentir de novo pra mim, eu vou te matar. E isso, à primeira vista, parece muito como uma brincadeira infantil sutil, Porque né? criança tem disso, né? De às vezes usar palavras muito pesadas, né? Sem A gente tá vendo sentir isso o com o peso, Felco né? e o Roblox aí, né? Realmente. Que as crianças As estão manifestações, ameaçando, né? E eu acho que isso é trabalhado em todos os livros, assim, a relação das crianças, isso vai evoluindo, mas já é bem forte ali desde o primeiro livro. E com o tempo tu vai entendendo como essas relações e essa questão da chantagem vai afetando também o Pum Pum durante a história. Perfeito, e isso começa a escalar, né? Depois também, como muita coisa ali. Eu acho que esse primeiro volume, pra concluir ele, eu acho que ele é uma grande pincelada de tudo que está por vir. Então não julguem Boa Noite Pum Pum, principalmente pela capa, porque é meio infantil, mas acho que também não vale julgar só pela primeira história. De dizer assim, leia o primeiro e vê se você vai gostar. Realmente, acho que se às vezes a gente não tiver essa coleção inteira e a gente parasse no primeiro livro e aí sim pensasse depois em comprar o restante, talvez a gente tivesse ficado com uma sensação de uma história muito infantil mesmo, mas super vale a pena continuar a leitura. E aqui a gente começa a ver nessas relações familiares de, por exemplo, os pais se separaram, né? Um vai morar em outra cidade, ele vai ter que escolher, entre aspas, porque na verdade o pai do Pum Pum nem pode ter a guarda dele depois do porquê ele foi preso, né? Caso, E aí a criança fica no meio desse conflito familiar, né? E é uma coisa que acontece até de verdade, né? Sim, é. Infelizmente ali nem dão essa questão da escolha, né? De morar com o pai dele. Ele sabe basicamente que ele vai ter que ficar com a mãe, mas nesse período o tio dele tá ali junto também. Eu imagino que se ele pudesse escolher, talvez ele fosse morar com o pai, né? Como eu falei, eu acho que a relação que é mostrada ali do Pum Pum com o pai é muito melhor. Parece que o pai dele mostra um certo interesse pela vida dele, se preocupa um pouco mais, enquanto a mãe dele é muito indiferente, assim. Aí eu acho que entra uma questão que eu comentei com você quando a gente estava lendo esse mangá, que é um mangá que, resumindo assim, é um mangá onde todo mundo é babaca. Todo mundo consegue ser babaca em algum momento da vida. Se tu se apegar em algum personagem, saiba que em algum momento da história ele vai acabar sendo babaca. Com alguém. Com alguém. Não tem, assim, um personagem que... E eu acho que, afinal, também é sobre isso, né? A gente, em algum momento da vida, acaba tendo atitudes escrotas com alguém, ou foi e acaba não sabendo, mas pelo ponto de vista daquela pessoa fez muito mal. Querendo ou não. Né? Querendo ou não, né? Então eu acho que é muito mais retratar de fato uma realidade de que as pessoas têm os seus defeitos, tem a sua parte babaca, do que pintar ali um personagem que vai parecer perfeito e quando isso não condiz de fato com a realidade. Acho que esse mangá ele fala muito também sobre autossabotagem, sabe? O quanto você às vezes está num bom momento, mas parece que a depressão ela te puxa de volta, assim, sabe? Todos os eventos traumáticos às vezes que eles têm ali na vida deles, o mangá trabalha muito isso, porque às vezes eles estão em situações da vida deles, né, em momentos muito bons da vida deles, que eles acabam tendo atitudes que basicamente fazem ele voltar assim lá pro fundo do poço. O Pum Pum é o mestre, né? É o mestre em fazer esse isso. tipo de coisa, assim. Às vezes tá tudo dando certo e por algum motivo, não sabemos, né, não entendemos, mas ele tem uma atitude ali que acaba... trazendo ele de volta pra essa tristeza, né? Essa tristeza, essa melancolia. Muitos nos volumes sequentes, assim, acontece muito de algum momento da vida do Pum Pum, por exemplo, ele tá bem, ele tá com amigos, ele tá com pessoas que se preocupam com ele. Num dia ele está feliz, nesse dia seguinte do ele estar feliz, ele fica deitado na cama o dia inteiro e não aparece pra ninguém, sabe? E isso eu acho que também começa a explorar relações de como a pessoa com depressão... É difícil pra ela sair, sabe? As pessoas tentam buscar ela, mas quem precisa de tomar a iniciativa às vezes é ela mesma, né? Exatamente. Tem ajuda externa ali, tem a questão dos amigos. Uma pessoa em específica começa ali a ajudar muito o Pum Pum, entende
várias questões ali da vida dele. Que é a Sati, né? Que é a Sati, aparece um pouquinho... no terceiro volume, primeira vez que ela Pela aparece. primeira vez ela aparece no terceiro volume. Só não vai ser tão importante. Exatamente. Né? Mesmo assim, a pessoa, quando acaba se afastando desses amigos ali que estão ajudando ele a todo momento, acaba voltando para essa situação. O Pum Pum ele vai crescendo ao longo dos volumes, né? Mas no terceiro volume ele ainda tá no fundamental, não, né? Ele tá no ginasial. Não, ele não tá no médio, ele tá no ginasial. É até engraçado que é uma coisa que eu adoro que tá escrito no mangá, ele é... No início sempre tem um resuminho sobre os personagens, né? Quem vai ser relevante nessa história. Aí tá escrito lá assim, de alguma forma o Pum Pum se tornou um ginasial irrelevante. Sim. E aí entra muito nesse meandro da história, assim, que às vezes a gente pode ser irrelevante e tá tudo bem. Você não precisa ser especial, você não precisa ser o melhor aluno. Acho que a gente tem muito disso quando tá crescendo, né? O ginasial, acho que ele é equivalente a mais ou menos o Fundamental 2 atualmente, né? Tipo, 9º ano, alguma coisa assim. E às vezes a gente sempre quer... eu pelo menos tinha disso na época que tava na escola, sabe? Tipo, eu quero ser o aluno destaque, eu quero ser um aluno mais aplicado. Mas tá tudo bem você ser um aluno nota 7, passar de ano, sabe? Sim. Acho que botam na nossa cabeça que a gente quer... É incentivo, né? Mas ali acho que na questão dele, ele de fato só tava tentando se encontrar ainda e não conseguia. No quarto volume ele vai morar sozinho, ele vai começar a ter que viver de bico, né? Porque ele já é um adulto, então ele precisa... E você vê como que é muito cotidiano, como que é muita realidade de alguém, assim, a pessoa cresce, a família é disfuncional, ela vai precisar sair de casa pra continuar tendo uma vida, às vezes teoricamente em paz, né? E aí ele vai ter que viver de bico, ele vai ter que trabalhar. E nesse período ali ele começa a manter amizades um pouco mais maduras, né? Deixa de ser aquela amizade de criança, de ter assuntos de criança para algo um pouco mais maduro. Mas mesmo assim tem aquela questão, né? Os amigos estão ali, mas no momento em que ele volta para casa dele, ele volta a ter pensamentos muitas vezes obsessivos, de que as coisas não dão certo e que ele tem que tomar jeito, coisas assim. Mas tu vê que, tipo assim, você lendo, você consegue sentir que a vida dele tá encaminhando para um lugar legal, interessante. Exato, ele não percebe. E eu acho que isso acontece bastante, assim, com quem tá nessa situação, que às vezes você tá progredindo, mas pra você parece que você não tá fazendo nada direito, sabe? Então ele é um jovem que tá a todo momento tentando se isolar, né? Das pessoas, exatamente. do contato das pessoas também. Eu acho que, às vezes, você vai morar sozinho pra ter uma paz, mas isso também colabora pra ter o isolamento, né? Ali no caso dele, isso colaborou bastante. E o propósito do mangá é realmente mostrar essas relações da forma mais natural possível, né? Eu acho que, independente de tudo ruim que aconteça na sua vida, ou de relacionamentos que você tenha, de conflitos familiares que você tenha, a vida segue. A vida segue, as pessoas vão estar ali, quem é seu amigo de verdade vai estar ali pra você. A vida não vai ser perfeita. Então esse foi o review de Boa Noite Pum Pum, e se você ficou interessado e quer escutar a nossa opinião também sobre outras histórias, outros mangás, outras séries e quadrinhos, deixa aqui embaixo. Então, deixa o like e se inscreve.